Eu quero cumprimentar a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por essa feliz oportunidade de estar com vocês mais uma vez, estudando as lições bíblicas da escola dominical. Estamos tratando de um assunto extraordinário que teve como tema geral a carreira que nos está proposta. E nós já estamos quase finalizando o trimestre, mas aprendemos muita coisa no decorrer dessas lições, dessas 12 lições, são 13 lições ao todo, e a lição de número 12 é a lição que estaremos abordando aqui. A mesma será ministrada presencialmente no dia 23 de junho de 2024. Ela traz o título A Bendita Esperança, a marca do cristão. O texto áureo nos ensina, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está lá em Tito 2 e 13. A verdade prática afirma, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dessabores em nossa jornada de fé. Em Romanos 8, 18 e 25, está o texto básico da nossa lição, que é um ensinamento formidável. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro diz para onde aponta a esperança do cristão. O segundo, a perspectiva escatológica da esperança cristã. E o terceiro, a esperança cristã como âncora da alma. Então já observamos que o tema central, a palavra-chave dessa lição é esperança. A esperança é justamente o desejo, a perspectiva, a ansiedade de uma certa forma de ver concretizado uma promessa ou a aquisição de algo, tratando-se de fatos materiais. Todo ser humano ele tem uma esperança. A esperança é a forma de alguém almejar um futuro, seja um futuro de qualquer natureza, seja a aquisição de um automóvel, é uma esperança, a aquisição de uma casa é uma esperança, a esperança de conseguir um bom emprego, de concluir um curso, de entrar em uma universidade, de conquistar algo. Trata-se, na realidade, de uma esperança. Agora, o que a Bíblia trata é justamente sobre a esperança cristã, que ela tem um sentido muito mais excelente, a esperança do porvir. Então, quando se espera o cumprimento de uma promessa, porque a Bíblia sempre afirma, a Bíblia é a verdade, tudo que ela diz é verdadeiro, então nós estamos na esperança de ver o cumprimento das afirmações bíblicas. Mas como eu já falei, o ser humano, ele vive sempre envolto em uma esperança. Eu lembro que o hino de Israel, o hino nacional de Israel, tem por título A Esperança. Esse hino ele foi elaborado quando Israel ainda estava disperso e eles tinham a esperança de voltar à sua terra. Muitos padeceram sem conquistar, sem voltar para a terra dos seus pais. Agora, há uma grande diferença na esperança do cristão. Todo crente, ele tem a esperança do porvir. Ele tem a esperança do arrebatamento. Esteja ele vivo ou morto, essa esperança será realizada, será concretizada. Todos nós, todo crente nascido de novo,
ele vive nessa esperança e vai alcançar com certeza essa esperança, porque a palavra de Deus é a única palavra verdadeira, a única palavra que se cumpre. Então nós temos aqui na introdução da nossa lição o seguinte: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. 1 Pedro 1, 3 e 21. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ela é importante em nossa jornada para o céu. E o tópico 1, que fala para onde aponta a esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma experiência favorável e confiante, que se fundamenta ao que não se vê, fundamenta-se no futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. A nossa grande e maior esperança é justamente essa: a esperança do porvir, a esperança do reinar com Cristo, a esperança do arrebatamento. E isso vai ser concretizado. A nossa maior e grande esperança é justamente essa: a igreja será arrebatada, independente de quando, de como, porque existem várias correntes teológicas, se bem que não vou me deter nesse assunto, mas só acrescentando que existem grupos teológicos ou correntes teológicas que afirmam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, são os pré-tribulacionistas. Outros dizem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, são os mesotribulacionistas. E outros dizem que a igreja vai ser arrebatada na grande tribulação, são os tribulacionistas. Pouco importa esse fato. O importante é que todos são unânimes em afirmar que a igreja será arrebatada. Todos são unânimes em afirmar de que nós seremos levados para o céu, seremos transformados. E não existe esperança melhor ou maior do que esta. Então, seguindo adiante, como diz aqui, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Toda a epístola, as 13 epístolas do apóstolo Paulo, tem uma fagulha de esperança. Umas com mais ênfase, outras com menos ênfase, mas sempre há um ponto de esperança para o cristão. E como diz aqui, o assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna, finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali, como está em 1 Coríntios 13, 13. Que é uma passagem muito linda, essa de 1 Coríntios 13, 13. Agora nós observamos que existe uma série de esperança,
mas a mais excelente, como eu já afirmei, a mais bela, é justamente a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança do porvir. Essa esperança, a esperança do arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses 5 e 8, e também em outros textos, como lá em 1 Coríntios, e de forma indireta, de forma sutil, em todas as epístolas do Novo Testamento e até no Velho Testamento, através de figuras, através de linguagens figuradas, através de forma sutil de narração, a gente vê sempre algo referente ao nosso arrebatamento. Se a gente ler cuidadosamente toda a Bíblia, desde Gênesis, nós vamos sentir que existe sempre algo apontando para a igreja, algo apontando para o arrebatamento, desde o livro de Gênesis. Então, todos vivem nessa esperança. Até as pessoas do Velho Testamento tinham a esperança da vinda do Messias. Veja que coisa linda. A volta do Senhor Jesus Cristo, amados, é um assunto, ou era um assunto tratado até no Velho Testamento. Todas as pessoas viviam nessa esperança. E a igreja, mais do que nunca, uma vez que nós estamos nos últimos momentos da igreja sobre a terra, estamos na igreja do arrebatamento, a igreja da última hora. A igreja está aqui nos seus últimos instantes. Tudo aponta para esse fato. Então, que as nossas esperanças se elevem, se renovem, porque esta é uma realidade bíblica. O segundo tópico, ou melhor, o terceiro subtópico, diz Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, porque as pessoas que não nasceram de novo, eles não têm essa esperança. As pessoas que não nasceram de novo nem acreditam nessa história de arrebatamento da igreja. Porque do ponto de vista lógico, se nós formos analisar mesmo de uma forma bem humana, não vai ter o menor sentido um povo desaparecer, um corpo físico se transformar em corpo celestial, uma igreja sumir. Tem que ser crente, tem que ser fé, tem que ter fé para viver nessa esperança. O segundo tópico diz a perspectiva escatológica da esperança cristã, porque quando trata-se da igreja, do arrebatamento, que é um assunto escatológico, que estuda as últimas coisas, que tem a sua base mesmo, que tem o maior número de ensino sobre as últimas coisas, está justamente no livro de Apocalipse e também no livro de Daniel, mas os demais livros também apontam para o final de todas as coisas, sobre as últimas coisas, mas são esses que dão mais ênfase. Então diz aqui na nossa revista, a história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou a desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado, harmônico. E isso o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte do Senhor Jesus Cristo em Efésios capítulo 1 e versículo 10.
Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Desde Gênesis, e para ser mais preciso, em 3:15, a humanidade já começou a ter essa esperança. Da semente da mulher nascerá um varão que irá esmagar a cabeça da serpente. E todo Israel repousou nessa esperança, nesse desejo de ver a volta, de ver o Messias, um restaurador de todas as coisas, porque, como diz na própria lição, a desarmonia da natureza foi uma consequência da queda. O pecado fez isso. Mas Deus prometeu uma restauração. E todos ficaram nessa esperança. Deus prometeu que vai restaurar todas as coisas, porque o caos voltou a se originar sobre a terra a partir do momento que o homem pecou. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele afirma isso, porque toda a criação geme. Houve uma deformidade na criação, mediante uma sentença que Deus impôs sobre esta criação. Ele afirmou: maldita seja a terra por causa de ti. Cardos e espinhos produzirão a terra. Então aí houve uma sequência de desenvolver uma série de problemas em cadeias. E a morte humana, o envelhecimento, o enfraquecimento, o nascimento de ervas daninhas, de animais ferozes, porque os animais mudaram a sua natureza. Então a terra se tornou isso que nós vemos aqui. O ser humano caído e decaído. A natureza do homem, a sua natureza pecaminosa aflorando, mas uma grande esperança da restauração. Porque quando Deus restaurar, Ele vai restaurar todas as coisas. Tanto a criação, como também a natureza humana. Em todos os aspectos, o homem integral será restaurado. E nós vamos voltar à condição do primeiro homem, no caso, Adão. Então, esta é uma grande esperança. E como diz aqui no subtópico 2, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro, conforme está lá em Romanos 15:4. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável. Eu também não vejo motivo, eu não vejo necessidade de um crente ficar em desespero, de um crente viver cabisbaixo, de um crente viver sem esperança, quando os seus olhos da fé almejam o nosso futuro. O crente que vive nessa esperança, ele tem um consolo. E o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Tessalônica, ele diz isso: consolai uns aos outros com esta palavra, quando ele falou do arrebatamento. Então, as pessoas precisam ser consoladas, porque nada se compara à grandeza que nos espera, a alegria, a grandeza do porvir, nada se compara com o que nós iremos desfrutar na eternidade. E o apóstolo Paulo fala isso, né? Nada vai nos separar, nada vai nos esmorecer, não tem nada nesse mundo, nada nessa terra que vai deixar o crente cabisbaixo, porque muitas poderão ser as aflições do justo aqui na terra. Nós vamos padecer,
nós iremos ser perseguidos, nós iremos ser maltratados, nós iremos ser aprisionados, eu não sei quando ou como, mas principalmente aqueles que defendem o arrebatamento durante a grande tribulação. Imagina que a igreja vai passar por uma série, todas as dificuldades, os problemas, as torturas, os sofrimentos que os seres humanos irão passar na grande tribulação, também passará a igreja, mas com um grande diferencial, o que aguarda a igreja é muito mais glorioso e muito mais excelente. Mas eu voltei pela segunda vez esse assunto, mas não quero me deter agora e vou deixar para tema de outro vídeo. No terceiro item, ou subitem, porque uma doutrina de esperança. Aí diz aqui, a razão de termos uma doutrina de esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos mortos em Cristo, da transformação do que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem faz a promessa é fiel para cumprir, conforme diz em Hebreus 10 e 23. A doutrina da esperança é uma doutrina formidável, porque, conforme foi narrado aqui, observa o que vai acontecer com o crente. Mortos ressuscitarão em corpos gloriosos, vivos serão transformados também em corpos gloriosos. Então, mortos ressuscitados e vivos transformados irão se encontrar com Cristo nos ares, aonde nós iremos receber o nosso galardão, ser participante das bodas do Cordeiro e, na sequência, iremos participar do reinado de Cristo e com Cristo no milênio, para, em seguida, ingressarmos no estado perfeito, na eternidade, após o milênio. Esta é a grande esperança de crente. Agora, para uma pessoa que não conhece a Bíblia, que não conhece a Deus, que não tem essa certeza, fica difícil crer nisso. Fica difícil porque não tem lógica humana essas coisas acontecerem. Para os que não estão em Cristo, eles nem percebem os acontecimentos que nós estamos percebendo nesses últimos dias, as evidências claras da volta do Senhor Jesus Cristo está mais patente do que em qualquer outro momento, mas tem pessoas que nem percebem isso. Muitos nem acreditam, mas eu louvo a Deus, porque as pessoas que estão esperando, as pessoas que vivem nessa esperança, a cada acontecimento no mundo se alegra. Se alegra não pela calamidade, não pelos conflitos, mas porque está muito próximo à nossa redenção. O item 3 diz a esperança cristã como âncora da alma. E fala o seguinte: podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como a âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela apresenta tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza, porque o crente não se abala com esses acontecimentos. O crente realmente que está nessa esperança de viver com Cristo, olha, o mundo pode desabar ao seu redor, pode vir mil e umas coisas, como nós estamos vendo aqui, coisa de estarrecer, em todos os sentidos, na área econômica, na área política, na área social.
coisas que jamais nós presenciamos em épocas passadas, estamos vendo agora. E muitos ficam estarrecidos com esses fatos. A libertinagem desenfreada, a inversão de valores, a perseguição a igrejas, terremotos, guerras e rumores de guerras, incêndios, grande catástrofe, geadas, enchentes, numa sequência jamais vista em outras épocas. E muitas pessoas ainda nem se atentaram para esse fato. Acha que é normal e pode acontecer, é coisa banal, e sempre aconteceu isso, sempre houve vulcão, sempre houve terremoto, sempre houve enchentes, sempre houve queima de floresta, e assim por diante. Mas a quantidade com que isso está aparecendo é de estarrecer. É muito sério isso, é muito sério. Então, nós precisamos ficar atentos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que está bem próximo. Que vivamos nessa esperança, que estejamos firmes nessa esperança, que jamais venhamos a retroceder e que a nossa fé jamais venha a ser abalada pelos acontecimentos que estamos presenciando na presente data, na presente era. Porque nós estamos vendo fatos que nunca vimos antes. Mas é misto que isso aconteça porque está na Bíblia, são promessas do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos na sua palavra. Por isso, a nossa esperança cada vez mais reanima, cada vez mais se elege quando nós sentimos que o Senhor Jesus Cristo está à porta. Espero que você também esteja vivendo nessa esperança. Eu louvo a Deus pela sua presença, pelo seu carinho, por acompanhar o nosso trabalho. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez. E na próxima semana estaremos abordando a nossa última lição do trimestre. E vamos fechar com chave de ouro, porque nós vamos falar da cidade celestial. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.